Emendas Pix virou sinuca de bico para Lula. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa e queira, sua contribuição clicando no botão Valeu ou se tornando membro aqui do blog do Cadu Amaral, clicando no botão Seja Membro. Os membros do blog do Cadu Amaral têm acesso a conteúdos exclusivos e assim você ajuda mais um espaço de luta contra o fascismo à brasileira. Ao final do vídeo, deixe seu comentário. Concorde, discorde ou complemente. Mas sempre se lembre que só não vale xingar nem falar da mãe do povo. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais e também no WhatsApp e no Telegram, se você tiver. Lembrando que se você é de Alagoas, você pode assistir ao blog do Cadu Amaral na TV Com Maceió, canal 12 da NET. Se você não é de Alagoas, você pode assistir a TV Com no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado. Terça-feira, 13 de agosto, são agora 6 horas da tarde, e o caso das emendas PIX no Congresso Nacional chegou a uma situação nessa terça-feira que pode significar uma sinuca de bico para o presidente Lula nesse imbróglio causado pela sede de recurso público dos parlamentares do Centrão no Congresso Nacional. Após uma ação da Procuradoria-Geral da República, o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, cuja ação caiu para que ele relatasse, decidiu suspender o pagamento dessas emendas PIX. As emendas PIX são as destinadas de forma direta a governos estaduais e a prefeituras municipais, sem a explicitação do motivo do recurso ter sido encaminhado e sem identificar qual parlamentar pediu que a emenda fosse encaminhada para determinada prefeitura ou governo estadual. Aliás, inclusive o Supremo Tribunal Federal já havia determinado há algum tempo atrás que esse tipo de emenda não mais existisse, que eram as chamadas RP9, emenda de relator. Mas aí o Congresso fez umas mudanças meio fajutas para lá, mudando a lei, etc., e manteve essas emendas com outra roupagem. E essa coisa com relação às emendas há muito tempo vem incomodando o governo federal, que não se sujeita a isso como a bel prazer dos parlamentares. Não é à toa que, por exemplo, a gente teve no começo desse ano, a gente teve um veto do presidente Lula em relação às emendas promovidas pelo Centrão, e esse veto ficou sendo debatido, enfim, e aí o veto foi derrubado parcialmente. Ou seja, a todo instante a gente vê, inclusive, relatos parlamentares do Centrão, quando reclama da articulação do governo, é porque o governo não está pagando as emendas. No limite, o governo federal, o governo Lula, tem dado uma esticada nessa corda, não tem deixado de pagar, evidentemente, as tais emendas, mas não tem pagado na velocidade e no volume que os caras gostariam, que o Centrão gostaria. Mas, enfim, após a decisão do Flávio Dino, as duas casas, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, entraram com recurso no Supremo Tribunal Federal, mas já soltaram aí afirmações de que vinha uma dobradinha do Supremo com o governo Lula. Dobradinha que foi negada quase que imediatamente a essa notícia ser veiculada pelo ministro das Relações Institucionais, o Alexandre Padilha. Aí logo o Centrão ameaça não votar a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, para 2025. E, como consequência, isso acarreta em não votação do orçamento da União para 2025. A Lei de Diretrizes e Bases Orçamentárias é a lei que dá a diretriz de onde o governo federal, o Poder Executivo, isso vale para governos estaduais, para prefeituras, a diretriz de onde o Poder Executivo quer gastar os recursos, investir os recursos públicos, né? Se eu pretendo fazer concurso, se eu pretendo dar reajuste salarial, construção de escolas, enfim, dá essa diretriz. Depois vota-se o orçamento propriamente dito, quanto vai ser investido em quê, de onde vai ser a origem do recurso, todo esse tipo de coisa. Mas a lei orçamentária anual, o orçamento propriamente dito, só pode ser votado após a votação da LDO. E nem a LDO foi votada ainda pelo Congresso Nacional. O furor do Centrão contra a decisão do Flávio Dino, às vésperas das eleições municipais,
Eu cheguei a comentar bastante, enfim, falei bem sobre isso na última live que eu fiz aqui no canal, no último domingo, 11 de agosto, mas foi uma live exclusiva para os membros aqui do blog do Cadu Amaral, aqui no canal do YouTube. Então, se você que está assistindo esse vídeo, me permita uma pausa no comentário. Se você estiver assistindo esse vídeo, seja membro, fique membro aqui do blog do Cadu Amaral, se inscreva no canal, se não tiver inscrito, e fique membro aqui do blog do Cadu Amaral. Assim você ajuda, né? Como eu falei na abertura, mais um espaço de luta contra o fascismo à brasileira, que é essencial, inclusive, é não negar a política, a negação da política é a antessala do fascismo, e você tem acesso a comentários exclusivos, a vídeos exclusivos, muito inclusive no formato de bate-papo com o chat. Mas voltando, então agora, nessa terça-feira, 13 de agosto, surge a conversa, foi veiculada, de que líderes dos partidos no Congresso Nacional, mais predominantemente e evidentemente do Centrão, querem que Lula intermedie junto ao STF a liberação das emendas PIX. E aí está a sinuca de bico. Lula fazendo isso, meio que assina embaixo, tem relação direta com a decisão do Flávio Dino, que é uma decisão liminar, evidentemente, com a decisão do Flávio Dino. Vamos lá, por que Lula haveria de se meter nisso se o governo nada tem a ver com a decisão? Aliás, o governo também está sendo cobrado por conta dos pagamentos. Teve uma audiência que tinha lá a presença da CGU, ou da AGU, enfim, me perdoem a imprecisão, junto com a Câmara de Deputados e o Senado e a PGR, enfim. Também está sendo cobrado pelos pagamentos do governo federal, apesar do visível, como eu já comentei, descontentamento com isso desde o início do seu governo. E o próprio Flávio Dino sempre se manifestou contrário a essas emendas, inclusive antes mesmo de ser eleito senador. Né? Ele dava entrevistas falando sobre isso. Mas se isso não se resolver, o Centrão paralisa o governo para 2025 porque não votará o orçamento do ano que vem. Não votando o orçamento do ano que vem, o Poder Executivo, isso vale para qualquer esfera do poder público, o Poder Executivo ele passa a funcionar com 1/12 do orçamento do ano anterior. Ou seja, todo mês o Executivo, dizer assim, cai na conta do Poder Executivo 1/12, ou seja, o equivalente a um mês do orçamento do ano anterior. E fica engessado para início de novos programas, novos contratos de obras, todo esse tipo de coisa, até que se vote o orçamento do ano vigente, que seria o ano de 2025. O Centrão ameaça, esperneia, porque não quer perder poder, ainda mais às vésperas das eleições municipais, que garantem bastante a sua volta a Brasília. O Centrão, como eu já falei diversas vezes aqui, ele se retroalimenta das eleições municipais. O Centrão é o grande vencedor de eleições no Brasil, especialmente as eleições municipais, e essencialmente nas cidades médias e pequenas brasileiras. Os grandes centros são mais diversos, há mais disputa política. As cidades médias e pequenas, cuja maioria delas só depende de fundo de participação do município e de emendas parlamentares, o Centrão nada de braçada sozinho. Não é raro você ver cidades desse perfil em que a votação para deputado federal, por exemplo, é blocada no mesmo candidato. Quando muito, tem 2 ali com muito voto e todo o resto, se muito, pinga 5, 3 votos, etc. É daí que vem a eleição do Centrão. E agora é a hora do Centrão eleger os prefeitos e vereadores dessas cidades, que serão seus principais cabos eleitorais daqui a 2 anos, em 2026. E se Lula se envolver nisso, não vai ganhar mais simpatia desses parlamentares, não. Porque se resolver, não fez mais que a obrigação. Se não resolver, sofrerá com derrotas em votações no parlamento. Eu não acredito em derrotas em votações, questões macroeconômicas, por exemplo, como a regulamentação da reforma tributária, que é de interesse, inclusive, da grande imprensa, da grande mídia, da mídia hegemônica, que é porta-voz do capital brasileiro, da elite econômica brasileira. Então, por exemplo, nessa questão não deve sofrer grandes derrotas, mas pautas que envolvam essencialmente questões de costumes, por exemplo,
que sempre recaem sobre a esquerda brasileira, porque é a esquerda brasileira que defende de fato a diversidade do Brasil e o direito das pessoas serem quem são. Então, derrotas desse tipo de pauta acabam caindo sobre a conta do governo, apesar de ser um governo de frente ampla, um governo muito no centro do espectro político brasileiro, é capitaneado, encabeçado pelo Lula e pelo PT, ou seja, pelo maior líder político e, consequentemente, da esquerda desse país e pelo maior partido de esquerda do Brasil. Então, acaba caindo sobre a esquerda derrotas nesse sentido. O jogo parlamentar hoje ficou muito mais pesado do que 20 anos atrás, porque o poder do Congresso hoje é muito maior do que era, por exemplo, no primeiro mandato do presidente Lula. Àquela altura, 20 anos atrás, o jogo do poder, o tabuleiro do Congresso se resolvia muito com a divisão de poder, os espaços ali e tal. Agora, no pós-golpe, Dilma Rousseff, Temer, Bolsonaro, essa hipertrofia de poder e essa hipertrofia da fatia do orçamento da União que o parlamento abocanha, mudou esse tipo de relação. No começo do governo Lula, o Arthur Lira, chefiando o Partido Centrão, que ficaram de fora, em boa medida, da primeira distribuição de poder, na primeira configuração do ministério do presidente Lula, chegou a afirmar que os parlamentares não queriam ministério, queriam emendas. Isso foi no começo do governo Lula, para março ou para maio de 2023 ainda. Então, estava claro ali o interesse dos parlamentares do Centrão. O Lula, com muito esforço e com muita habilidade, conseguiu trazer um pouco os partidos para dentro do governo, para dividir responsabilidade. Por que os caras não queriam? Porque ministério é trabalho, é problema. Né? Apesar de ter todas as benesses, é problema. E o dinheiro na conta, digamos assim, é muito mais fácil, né? Mais tranquilo de você levar a sua vida e tocar lá a sua atividade parlamentar. Mas isso foi se mexendo. E, inclusive, essa movimentação é uma prova do que eu estou dizendo, desse jogo de cabo de guerra entre Lula e o Centrão ali. É evidente que, nesse momento histórico, e até pela estrutura de poder brasileira, do Estado brasileiro, a conjuntura diz que Lula precisa muito do Congresso Nacional para governar. Inclusive porque o Instituto do Impeachment está banalizado no Brasil. Inclusive por isso. E não acho que o Centrão, mesmo sob o comando do Arthur Lira, quer você tenha pensamento sobre Arthur Lira quaisquer que sejam, e acredite que muitos dos quais eu concordo com você, ao Arthur Lira não interessa impeachment, porque impeachment é problema no rolê, é problema no coreto, e o coreto bagunçado significa, inclusive, o não pagamento de emendas. Mas esticar a corda, paralisar, frear, deixar no corner do ringue da luta política, isso os caras tentam fazer, buscam fazer o tempo inteiro, e o jogo está sendo jogado. Porque política é assim mesmo, gente. Cada movimento tem que ser avaliado e projetar, prospectar passos à frente. Política é xadrez. Quer dizer, nesse caso das emendas, está muito para sinuca de bico.